Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal para uma discussão de suma importância estratégica, tanto a nível da advocacia, mas também a nível de negócios, né? E eu estou aqui hoje com uma figura ilustre, uma pessoa que admiro demais, professor, doutor, pós-doutor Lúcio Flávio Sunakozawa, foi meu professor de processo civil na faculdade, na UEMS, foi coordenador do nosso curso de Direito. Enquanto eu estava lá, fui testemunha do seu empenho para a aprovação do curso, para a manutenção do curso e permanência. Hoje, o UEMS um sucesso. E realmente, assim, o professor ele tem uma sabedoria e um conhecimento que eu espero hoje contribuir com todos que nos acompanham. Professor, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez e vamos lá, vamos falar da Rota Bioceânica. Muito obrigado aí, Marcel. É bom sempre relembrar, né, aqueles grandes momentos que nós tivemos lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu, aliás, ainda continuo como professor, né, sempre tentando aí aprender. Mas o Marcel falou de uma questão importante, que é a questão da rota bioceânica, e aí vamos tentar fazer aqui algumas ideias aqui a serem debatidas para tentar esclarecer aqueles que ainda não conhecem sobre o tema e aqueles que pretendem talvez aprofundar também sobre essa temática tão atual e que atinge aqui toda a nossa região aqui. Uau, e esse é o desafio, né, professor? Talvez aqui quem está nos assistindo imagina que isso é uma coisa que está muito longe de acontecer. Então, professor, o que é a Rota Bioceânica? Se o senhor puder trazer um breve contexto histórico e hoje, como que está a fase de implementação, como que já existem negócios acontecendo e como isso pode impactar a nossa região? Bom, a Rota Bioceânica, como a própria denominação diz, né, se trata de um traçado, vamos dizer, de infraestrutura aí, né, ligando o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, onde nós temos como referência no Brasil o Porto de Santos, em São Paulo, e o Porto de Paranaguá, no Paraná, e entrando aqui desde São Paulo, Paraná, entrando no território do Mato Grosso do Sul, né, indo para o norte do Paraguai, na região do Chaco do Paraguai, norte da Argentina, até atingir os portos ali do norte do Chile, principalmente o porto de Iquique e o porto de Antofagasta e também de Mexilhones, né? Então, na verdade, é essa visualização que nós temos no mapa da América do Sul. Mas, na verdade, a terminologia, ela correta é corredor bioceânico, porque foi o Mercosul que criou isso em 2015, a partir da Carta de Assunção, onde se diz que haverá um trajeto, né, dos quais nas cidades aí, nas regiões que eu falei, que de Santos e Paranaguá até ao Porto do Chile, e que se denomina Corredor Rodoviário Bioceânico. Então essa é uma outra denominação que o pessoal também conhece. Mas nós temos uma terceira denominação, que é a RILA, a Rota de Integração Latino-Americana, criada, essa denominação foi criada pelos empresários da logística e do agronegócios, né? A RILA é a sigla de Rota de Integração Latino-Americana, né? E essa denominação também concorre com outras denominações, embora a denominação oficial, como eu disse, de forma jurídica, é Corredor Rodoviário Bioceânico. E ainda também batizam esse nome como o Eixo de Capricórnio, porque esse Eixo de Capricórnio, na verdade, ele passa mais ali na região de Foz do Iguaçu, que também faz parte dessa rota, que a gente diz aqui de Rota Bioceânica, né? E entra no Paraguai, mais precisamente na região de Concepción, e passa na região de São Salvador de Jujuy, lá no norte da Argentina, e chega lá no Chile, no Pacífico. Então, em suma, né, a rota inicialmente nasce com o conceito de infraestrutura, mas nós, nas universidades, ao longo dessa rota, e aí nós estamos falando da rede universitária da Rota de Integração
latino-americana, que está dentro do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Nós falamos muito dessa integração, que não é somente esse trajeto que foi aprovado inicialmente pelo Mercosul em 2015, mas, enfim, pelo menos os municípios da faixa de fronteira aqui com o Paraguai e com a Bolívia. E nós estamos falando aí de 44 municípios de faixa de fronteira, segundo a conceituação dada pela Sudeco lá em Brasília. Né? Agora, professor... E Dourados, só esclarecendo, Dourados faz parte da faixa de fronteira, porque muitos imaginam que não sejam. Mas o conceito de faixa de fronteira é aquele ponto distante de, no máximo, 150 quilômetros da linha fronteiriça. E Dourados tem muito de fronteira aí. Total. Deixa eu só fazer um parênteses para o público que nos assiste, talvez esteja um primeiro contato com esse tema. Por que a existência, por que todo esse esforço para criar essa rota? Eu queria que o senhor trouxesse também, né? Tem um ganho econômico aí, por isso o total interesse. Traz para a gente. Na verdade, o que é? Hoje o Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, enfim, o Brasil é um grande celeiro de produção de commodities, né? E tendo aí os maiores players no mercado asiático. E os mercados, tanto quem vende quanto quem compra, ou seja, quem exporta e importa, né, se pauta principalmente na equação econômica, que é o quê? O custo-benefício, a demanda-oferta, né, e redução de custos e redução de tempo. Então, né, essa nova abertura dessa nova rota, né, ela propicia a diminuição de 12 a 14 dias de um transporte, por exemplo, de uma carga de qualquer commodities para o mercado asiático, por exemplo, né? E isso reduz drasticamente não só o tempo do navio, né, dentro dos containers, os produtos dentro dos containers, mas também vai reduzir o quê? Os custos, né? E também significa abertura de mercado, porque hoje no mercado internacional os empresários eles estão procurando novas formas de vender, e de comprar e enfim, de ter a sua lucratividade, né? E para isso eles trabalham em várias possibilidades, inclusive possibilidade de rotas. Então, tradicionalmente, nosso mercado hoje sai por Santos e Paranaguá. Mas daqui congestionado, né? Hoje super congestionado, com tarifas altíssimas, né? Porque se trata de monopólios, vamos dizer, de escoamento da produção. Com a abertura esses novos portos no Pacífico, na verdade, vai também acirrar, e isso é importante que o empresariado, principalmente aqui do Brasil e do Mato Grosso do Sul, né, se conscientize que vai acirrar o mercado intra-regional também. Ou seja, um vinho que vem hoje do Chile, né, ele dá uma volta de 4.500 quilômetros para chegar em Campo Grande, porque ele vai do Chile, ele chega ali em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e vai para Campo Grande. Portanto, dá uma volta de 4.500 quilômetros. Quando nós estaremos a 2.200 quilômetros. Uau, isso é metade. Então, o sal, por exemplo, o sal a gente traz de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil, mas está a mais de 4.000 quilômetros, né, para Campo Grande. E nós estaremos aqui cerca de 1.800 quilômetros das maiores reservas de sal do mundo, que é as reservas ali da Argentina e da Bolívia. Né? Ao norte da Argentina é próximo ali do sul da Bolívia. Né? Então, assim, várias questões que a gente, muitos não percebem, mas vai haver um acirramento do mercado intrarregional aqui, intrarregional no sentido do envolvimento dos países Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, de mercados que hoje não existem. Né? O trigo, idem, vem da Argentina, dá uma volta, né, por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, para chegar em Campo Grande, depois seguir caminho para Cuiabá, para Goiânia, para Palmas, para Porto Velho. Então, se vocês imaginem
e se isso não faz diferença. Então, Total. não há como não dar certo. Ou o mercado internacional de forma globalizada ou o mercado intrarregional, como nós estamos dizendo. E isso significa dizer não só uma diminuição de dias e de quilômetros, né? No final, na ponta, para o empresário, isso é liquidez. Né? É liquidez para a empresa. Maior agilidade, maior segurança, maior fluidez, portanto, no fluxo de caixa. Isso traz liquidez, isso é um ganho. O mercado, por exemplo, de salmão, né, que é produzido no Chile, inclusive nos cativeiros, ele dá essa volta por São Paulo para chegar em Campo Grande, 4.500 quilômetros. E, por incrível que pareça, Campo Grande é o segundo centro maior consumidor no Brasil de salmão. Só perde para São Paulo. Nós gostamos de sushi, né? Nós gostamos de sushi. Exatamente, por causa da colônia japonesa, e se divulgou tanto a questão do sushi, de salmão. Então, isso, com certeza, o empresariado de Campo Grande vai ter maior lucratividade. E além do produto ser mais fresco. E aí, fazendo um parênteses, com todo o respeito a Campo Grande, mas um dos melhores rodízios de sushi está em Dourados, hein? Opa! Já me falaram, né, dessa façanha. Aliás, Dourados tem muita coisa boa, né? E é uma das questões que a gente tem tocado, porque falar de rota bioceânica, antes de Campo Grande, quem começou foi Dourados, em 1996. Boa, isso é importante. Isso é importante. Porque a gente imagina sempre que é Campo Grande, né? Mas não que é Campo Grande. Mas Dourados é protagonista em muitos temas, né? Exatamente. Então, em 1996 foi feita a Carta de Cidades Gêmeas entre Iquique e Dourados. Isso foi uma iniciativa dos empresários locais aqui, junto com a Associação Nacional de Produtores, e que incentivaram Professor, essa integração. O senhor estava nesse atuando, né? O senhor estava junto, né? Porque coincide com minha entrada no ano de 1996 dentro da Universidade Estadual na Faculdade de Comércio Exterior, em Ponta Porã. Então, eu estava assim, estudando muito tema e fiquei inteirado desse tema. Né? E assim, fazendo um parênteses, de alguém que vive, eu estava pesquisando sobre o tema no Brasil. O professor, o nível que ele alcançou de conhecimento, envolvimento, não só agora, mas é isso, ele tem história sobre o tema do surgimento, discussão, fomento, e nunca parou. Né? Hoje a gente está vendo uma projeção, o professor hoje tem dezenas de convites semanais para trazer sobre o tema, mas também porque eu diria talvez o único no Brasil com condições de trazer tanto aspecto histórico, conhecimento aprofundado, mas a vivência. A nível internacional também, já fiquei sabendo, professor, o senhor tem se destacado, sendo convidado. O senhor falou já na ONU, o senhor já falou, enfim, por isso uma honra e uma alegria recebê-lo. Obrigado por esse tempo. E aí, se o senhor puder falar um pouco dessa projeção, porque o senhor tem recebido dezenas de convites, não é isso? Nós estamos fazendo aí diversas palestras nacionais e internacionais, né? Então, eu estive, por exemplo, na Europa, na França, na Espanha, em Portugal, e eu me recordo que eu entrei lá na Universidade de Minhos, na cidade de Braga, e eu olhei algumas das maiores figuras jurídicas e expressões internacionais na plateia, né? E ali me deu um calafrio no sentido de que são os professores que a gente bebe dessa fonte, que é Portugal. O direito português influencia muito o direito brasileiro. Aliás, é o berço do direito brasileiro. E fiquei pensando, né, como que que privilégio, hein? Um sul-mato-grossense vai parar na Europa e vai querer falar na terra do berço do direito brasileiro, né? Então, aquela cena ali foi meio chocante e marcante, né? No sentido que o orgulho dos europeus quererem ouvir um sul-mato-grossense, né? E qual é o motivo? Porque quem é que conhece da Rota Bioceânica? Somos nós aqui que somos protagonistas, né? Alunos, professores, empresários, governos, que trabalham com essa questão da Rota Bioceânica. Então, os portugueses humildemente pediram que fizesse uma palestra lá sobre a Rota Bioceânica. Mas eu tive realmente lá na Unesco, tive na ONU, na Sorbonne, em várias universidades, que seria impensável alguns anos atrás da gente fazer essa trajetória. Mas
É o que eu disse, né? Em 1996, como professor de Direito Aduaneiro comparado Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eu não imaginava que isso, depois de 28 anos, né, 29 anos aí, a gente tivesse que reativar esses temas que estão tão em moda, né? Assim como o direito de logística, eu sou do curso de logística também. Então, o senhor é multi-universo. onde nós vamos tentando cobrir, né? Porque montaram um curso de tecnologia em logística e perguntaram onde que está o professor de direito aduaneiro? E não acharam, né? E aí o pessoal revisando lá nas fichas dos professores lá e me localizaram. Falaram, você deu aula? Eu falei, dei aula. Hoje não, né? Mas aí falou, não, mas você pelo menos tem uma base, tal, você podia atualizar. E aí foi o que? Falei, não, vamos atualizar, desafio, né? Como todo bom dominante. É um desafio, né? Falou, não, a gente não corre do desafio, né? Então vamos lá, né? Acabei me tornando titular da cadeira de Direito Aduaneiro Internacional, né? E também de outras cadeiras que hoje tem muito a ver com a rota e que a gente fazia esse trabalho lá já nos anos 96, 97, quando eu entrei na UEMS lá em Ponta Porã. Aliás, professor, deixa eu fazer uma deixa. Esse foi um vídeo anterior que nós gravamos e falamos um pouquinho de perfil comportamental e debatemos. E lá nós falamos um pouco sobre essas questões dos desafios dos relacionamentos e a comunicação através dos perfis. Então, se você não assistiu, busca lá esse tema, que foi muito interessante e foi ótimo, professor, também desenvolvermos aí juntos esse debate. Excelente. Realmente, né, hoje nós temos um estudo aí até 2040, enfim, um cenário não muito esperançoso, mesmo para nós da academia, que nós temos a responsabilidade de fazer a formação da mão de obra das presentes e futuras gerações, onde essa pesquisa ela diz que haverá um apagão na mão de obra regional, né? Isso até em razão também da rota bioceânica. Hoje nós já temos esse apagão muito nítido, onde os profissionais que estão sendo requisitados, por exemplo, para trabalhar nas indústrias da celulose, frigoríficos, etc., a maioria dos técnicos de nível superior hoje ele vem de outros estados, porque o estado não consegue suprir e também há vamos dizer assim, uma leniência no sentido de que nós não temos assim, uma política realmente forte para a formação de mão de obra para a rota bioceânica. Então, já começa pela questão do idioma, né? Precisamos voltar, foi banido aqui a disciplina de língua espanhola da grade do ensino médio, né? Eu acho que nós precisamos voltar também com essas questões e ver o que é necessário para implementar na mão de obra dessa juventude que hoje está aqui e vão enfrentar os trabalhos de concorrência dentro da rota bioceânica. Uau, perfeito. Professor, o senhor trouxe aqui um tema interessantíssimo, né? O que se traduz, qual que é o resultado de todo esse movimento, qual é o reflexo de todo esse movimento para o mercado local, para a população, a sociedade, e é isso que o senhor está dizendo. Então existe, enquanto que talvez num cenário econômico preocupante, a nossa região tem, ao contrário, tem um cenário muito positivo, né? No que se refere ao mercado, a oportunidades de negócios e inclusive não só para empresários, mas para você jovem que talvez esteja nos assistindo, estudantes de direito, de contabilidade, profissionais liberais, autônomos, enfim, existe já um mercado com uma forte demanda para esse tipo de profissional. E aí o senhor está dizendo, né, da questão da língua espanhola ser uma língua, para esse cenário, uma língua de suma importância. Né? As universidades da Argentina, por exemplo, eles têm um olhar muito mais apurado que o nosso aqui. Por exemplo, várias universidades já contrataram professores de língua portuguesa para os seus alunos. E nós, dentro das universidades brasileiras, a gente não faz o mesmo com a língua espanhola. Mas, sem dúvida, se trata de uma grande oportunidade para todos os tipos de formações, né?
o grande desafio que nós temos dentro da academia é que muitos não acreditam que isso vai ocorrer, ou seja, que a rota bioceânica vai influenciar o mercado regional aqui, por exemplo, da Grande Dourados, de Ponta Porã, enfim, do Mato Grosso do Sul. Isso é um erro muito grave, porque desde 2015 isso já está pacificado no Tratado de Assunção, na Carta de Assunção, onde se decretou pelo Mercosul, que é um órgão supranacional, né, dizendo que vai haver esse corredor bioceânico. E só para terem uma ideia, né, para consolidar aquela rodovia que vai de Campo Grande até Porto Murtinho e de lá vai entrar no Chaco, ali faltam menos de 170 quilômetros que o governo paraguaio vai entregar até o final do ano. E a ponte hoje está com mais de 80% já de obras concluídas. Portanto, quando isso vai ocorrer até junho do ano que vem, então nós estamos falando de questões aí de meses apenas, né? Menos de um ano, mas o mercado e as pessoas têm que se preparar para essa nova realidade. Obviamente, são oportunidades de mercado, inclusive nas questões que vão desafiar toda a sociedade, as cidades, a população, as autoridades, e que trata-se, na verdade, de mercado até para a área do direito. Por exemplo, com certeza nós vamos ter desafio de criminalidades, transações internacionais aí na área do contrabando, descaminho, vulnerabilidades sociais, que tudo isso, na verdade, vão requisitar instituições e profissionais para lidarem com essas questões aí, saúde. Em todos os níveis, né, professor? Porque também, eu imagino, o empresário, nós temos esse fomento da economia para o empresário local, mas também de muitos empresários investirem aqui no Brasil, na nossa região, na nossa localidade, e isso vai demandar também uma consultoria, uma assessoria para trazer uma implementação, um sistema de segurança patrimonial do seu investimento, ou seja, estamos pensando em holdings internacionais, em um planejamento patrimonial e interdisciplinar, porque esse empresário ele não vai consultar um advogado, ir num escritório de contabilidade, buscar uma gerência, uma assessoria de gestão, de consultoria de gestão, ele busca uma solução para o seu negócio. Então é uma coisa que o senhor defendia muito na faculdade, o aspecto multidisciplinar, interdisciplinar dessas carreiras se comunicarem, que é uma realidade no grande centro, né? É uma realidade nos grandes centros. É comum terem todos esses atores num escritório de advocacia, numa consultoria administrativa, enfim, né? E que aqui hoje a gente vê isso latente, mas ainda incipiente, ou seja, temos a necessidade, temos a demanda, mas talvez precisamos despertar, né? Nós precisamos trazer essa comunicação, esse diálogo, contadores, advogados, gestores, TI, somarem, porque eu acredito que talvez num curto espaço de tempo, professor, a gente venha, se não ocuparmos esse espaço, ou ainda que ocupe esse espaço, nós vamos ter uma concorrência a nível internacional também, né? Temos oportunidades, mas temos desafios também, né? Com certeza isso é preocupante, porque além de demandar, vamos dizer assim, um esforço concentrado em pouco tempo de todos os profissionais, e todos serão afetados pela rota bioceânica. Todos os 77 municípios do Mato Grosso do Sul serão afetados por relacionamento diretos ou indiretos com a rota bioceânica. Então, todos os empresários têm que rever seus conceitos, né? Porque não é a mesma lei que se aplica aqui, aplica para o Paraguai, para o argentino e para o chileno. Nós precisamos dessa plataforma jurídica de uniformização de tratamento, a harmonização das normas, né? Então, às vezes o direito, por exemplo, o direito do consumidor brasileiro, ele é mais amplo que do Paraguai. Às vezes o brasileiro está acostumado aqui a reclamar do produto, devolver, pedir indenização, etc. O mesmo pode não ocorrer lá do outro lado, né? Então, nós precisamos entender. E, para isso, grandes empreendimentos necessitam, obviamente, de consultorias e de profissionais que estejam preparados e que conheçam as legislações, por exemplo, no mínimo desses 4 países, né? E também
fazendo contratos, como eu disse, né? Talvez no idioma espanhol, né? Ou português, e o que é mais desafiador, né? Que o Mercosul fala de 3 línguas oficiais, né? E o Mercosul comanda todos esses países, que é a língua espanhola, a língua portuguesa e o Guarani, né? E isso já é um desafio maior, né? Só o Paraguai que tem esse domínio, né? Verdade. Então, mas se mandarem um contrato em língua espanhola, nós não podemos recusar, né? Por quê? É o idioma oficial do território aqui. E, professor, isso é tão real, né, que até nós aqui já estamos sendo impactados. Nós tivemos recentemente, nesse ano, um empresário que foi sondado por um investidor do estado de Goiás, buscando investimento, já visualizando a rota bioceânica, já com projeção de crescimento, ganho e demanda comercial numa determinada área da nossa região de Dourados, né? E a nossa consultoria, ela estava concorrendo com outros colegas de São Paulo, com outros colegas a nível nacional. E acho que essa realidade vai ser nacional e internacional. Então, ou seja, o impacto econômico não é para o futuro, ele já está acontecendo, já existem demandas a serem supridas. Então, é um mercado aquecido, é um mercado que tem muita fluidez financeira e oportunidade de negócio, e o profissional deve despertar. Nós precisamos nos prepararmos para recebermos toda essa demanda e termos soluções eficientes para trazer a segurança jurídica necessária e todos os seus reflexos para o empresário, para o empreendedor, né? E para as famílias também, né? Trazendo a nossa realidade, a maioria dos empresários são, né, empresários que têm ainda aquela característica de empresa familiar, né? Todo o seu núcleo ali, os seus principais líderes são da mesma família. E então ter essa estrutura de governança estabelecida e clara para ainda no final evitar um conflito familiar, né? Pensou? Exatamente. Por isso que existem, né, os sistemas de prevenções de conflitos, né? E nós estamos falando aí talvez de uma hold de caráter internacional, não mais aquele de caráter nacional. E aí, obviamente, né, todos têm que se pautar, buscar essa segurança jurídica, não só para a sua geração, mas para as futuras gerações também. Porque não adianta ter um grande patrimônio, uma grande fortuna, se a conta vai ficar para o filho, para o neto, para o bisneto. E aí tem que ser lido o conceito de holding internacional de acordo também com as legislações de outros países. Por isso que vai demandar muito, a não ser que, né, o empresário não queira trabalhar com, vamos dizer, com essas influências de outros países, mas será inevitável, porque mercado ele também não perdoa. Quem não se atualiza, né, ele fica fora dos grandes negócios, né? Então, é uma busca aí que nós temos que fazer num curto espaço de tempo e, principalmente, também buscar aqueles profissionais que estão atualizados com os temas, né? Então, por isso que a gente prega para os alunos, né, os nossos alunos nas universidades, que estudem, porque, como disse o Dr. Marcel, porque a concorrência será não mais regional, será internacional. Então, a gente não vai conseguir segurar a onda de entrada de consultorias internacionais aí dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, da Europa, da Argentina, né, do Chile e etc. Isso eleva o nível, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, professor, que é: quem não tem vida eterna não deveria ter bens em seu nome. Não faz sentido, né? E é uma cultura no Brasil, né? No Brasil, o que é meu é aquilo que está no meu CPF. Tem até um slogan de cartório, né? É proprietário quem registra, e dá a entender quem registra no CPF. Mas não faz sentido porque na transmissão patrimonial se torna muito cara e onerosa, né? Enquanto que nas culturas norte-americanas, europeias, inclusive no Chile, a cultura lá é você
constituir uma holding para gestão financeira, gestão patrimonial, gestão de negócios. Então, é uma questão, como o senhor falou, de adaptabilidade, né? Se quiser se manter no mercado, essa é uma solução eficiente, segura e, inclusive, para o empresário dá até mais com a segurança, ousadia para empreender. Eu ouvi até, professor, em algumas consultas, um cliente me reportar: Marcel, mas eu ouvi do meu contador que holding, por conta da reforma tributária, vai deixar de existir. Falei, meu Deus, ótimo, deixa ele pensar assim, melhor, maravilha. Mas tem muita solução. No meu entender, muito pelo contrário, a holding ela ganha força com a reforma tributária, porque a tributação vai alcançar a pessoa física na distribuição de dividendos, né, professor, já a partir de janeiro de 2026. Então, fica a dica, distribua lucros acumulados imediatamente até 31 de dezembro de 2025 para não ser tributado. E aí, o que vai fazer depois? A solução, de novo, a holding. Então, a holding, no meu entender, cenário econômico, cenário tributário, cenário regional, rota bioceânica, internacional, a holding sim, ela ganha força, ela ganha protagonismo, né? E o profissional que se estabelecer, que se posicionar, que estiver preparado para atender essas demandas, ele com certeza vai ganhar destaque e trazer segurança para as famílias empreendedoras na nossa região e todos esses países envolvidos. Professor, muito especial a sua colaboração, muito especial a sua contribuição. Professor, tem, eu brinco com ele, professor, o senhor não precisa de preparativo, só a gente jogar o assunto na mesa que o senhor, que o senhor consegue desenrolar de uma forma extraordinária. Então, queria provocá-lo um pouco mais, pensando agora para os profissionais jovens, né, que estão aí talvez pensando, e eu ouvi isso na minha época da faculdade. O direito é saturado. Tem mais advogado que um profissional simples, que um operador, que um administrador. Não para, as faculdades não param de lançar advogados profissionais. E naquela época, 2004, que eu formei na UEMS. E aí, hoje, eu imagino hoje, né, os desafios de ainda o mercado com muitos profissionais, e a tecnologia, a gente vê grandes escritórios enxugando o número de profissionais por conta da tecnologia, bancos reduzindo o seu quadro do departamento jurídico, né? E aí, esse pessoal vai fazer o quê? Queria trazer essa provocação para o senhor, linkando com a nossa oportunidade, né? Eu acho que essa ideia de que o mercado está saturado já vigorou em todos os tempos. Quando eu formei na minha época, eu perguntei para um advogado muito experiente, que era um advogado muito próspero da cidade, e falei, e aí, como que está a advocacia? Ele falou, larga a mão, né? Larga a mão porque isso não dá mais, isso já foi, já eu não quero mais não, vai, larga a mão. Né? Aí fiquei encucado com aquela ideia, mas se um cara ganha dinheiro com isso, é porque tem chance de outro também ganhar. Boa, né? boa. Essa profissão. E aí, eu fui lá na teimosia, abri uma sala e coloquei 5 advogados, né, na primeira. No primeiro mês. Eu chamei 5 colegas e abrimos uma banca. Né? Dali, a gente percebeu assim, a gente fez uma vida, né, dentro da advocacia. Né? Você conhece um pouco da história do escritório que eu participei. Né? Aliás, um dos maiores escritórios dourados, né? E por muito tempo, e do Estado, né? Então, foi um escritório assim, vencedor, né? A gente pode dizer que a advocacia é um nicho que ainda se ganha muito dinheiro, embora eu já estou aposentado disso, né? Estou mais na academia, mas eu sempre falo, olha, não existe profissão, talvez, para nós aí do direito, que dá mais que a advocacia. Agora, obviamente, tem a concorrência, né? O mercado hoje está muito mais acirrado que a nossa época, mas a gente percebe que vários escritórios ainda têm muito sucesso e continuam, né, prosperando e crescendo. Né? Então, acho que depende muito também da vontade, da criatividade, a capacidade de inovar também no mercado, né? E não ficar na mesmice e seguindo, talvez, aí, costumes tradicionais. Né? Não estou falando que o advogado tenha que partir por tudo ou nada, mas existem muito mercado. A gente vê na rota
nós criamos lá na OAB a Comissão de Direito de Integração da Rota Bioceânica. Tem 50 advogados, né? Mas se perguntar em Campo Grande hoje, tem algum advogado apto, algum escritório que está apto para atender a Rota Bioceânica? Talvez tenha, mas ainda não é conhecido, né? Porque é um mercado recente, mas a gente percebe que os advogados que estão comparecendo nessas questões, eles estão vindo de outros estados. Significa o quê? Nós temos que trabalhar mais, estudar mais. Nós estamos dormindo. Né? Estamos dormindo e perdendo para a concorrência. Então, é hora de... Vamos despertar. De acordar diante da Rota Bioceânica que vem com tudo aí, né? E é uma nova realidade, nós precisamos nos atualizar, né? Fazer essas parcerias, inclusive com os colegas lá do Paraguai, da Argentina, do Chile e outros continentes, no sentido de trabalhar em parceria. Hoje, que dá muito certo é parceria. Né? Aliás, eu estive em Assunção recentemente, em setembro, meados de agosto, setembro, para conhecer esses profissionais, conectar com eles, porque é exatamente isso. Essa preparação ela transcende fronteiras. Nós precisamos conhecer a legislação através daqueles que são nativos, que estão... Né, conhecer a... Eu vou repetir essa parte, né, que eu acho que deu uma... Segura aí. Então, conectar. Estive em Assunção em agosto, meados de agosto, setembro, justamente para conectar com esses profissionais, porque conhecer essa realidade, a legislação local, necessariamente, a não ser que você mude para lá, faça todo o curso, conheça, mas ainda assim não vai conhecer com profundidade, é se conectar, fazer parcerias com esses profissionais nativos, né, desses países. E é muito interessante isso, porque lá isso está tão latente, eles estão muito mais, digamos assim, despertos para a matéria, para o tema, do que o que a gente percebe a nível local. Mas uma palavra de alento e motivação, com certeza, é dizer que no que se refere ao posicionamento regional, nós temos grandes vantagens. E é uma das coisas que eu falo, olha, seja você dizer que é uma bandeira local, né, que você depende desse mercado, você vive esse mercado, você respira esse mercado regional, já é um grande diferencial, mas um segundo que é natural e decorre desse é entendermos como que o nosso empresariado, como que as autoridades da nossa região lidam com os temas e como você pode desenvolver de forma eficiente as estratégias para atendimento das demandas que estão surgindo, né? Com certeza, isso não tira da gente, né, professor? Na verdade, essa é a grande vantagem que nós temos aqui. Quem está na região da Rota Bioceânica, e no caso Dourados, Ponta Porã, a região toda aqui do estado está inserida, nós levamos uma grande vantagem, né? Porque uma coisa é você falar por telefone, por e-mail e por etc. Outra coisa é quem respira o ar daqui, né? Então, nós temos uma série de vantagens que na academia a gente chama de conhecimentos tácitos. Conhecimentos tácitos você não encontra em livro nenhum, né? Talvez o ponto da água do Tereré, só quem mora na fronteira aqui, na região aqui, que sabe qual é o ponto. Não adianta um americano querer fazer, ele não vai saber fazer, um japonês, um alemão. Então, é esse conhecimento tácito, que é passar de geração em geração. E com a observância da cultura local, faz você levar vantagem, né? Sobre o conhecimento territorial, das relações jurídicas territoriais, porque tem muitos tratamentos que no mundo não vão entender como é que se dá as relações aqui. Então, eu sempre falo, os alunos aqui do nosso estado, principalmente, nós temos obrigação de ser protagonistas na atuação e também com as experiências que nós temos dentro da rota, né? É o que eu disse, um professor sai daqui e vai fazer palestra na Europa. Como, né? Certamente não é por conhecimento, porque conhecimento todos têm, né? Mas eles não têm o conhecimento da realidade aqui. Local. Então, né, eles vão ter que ler muito para chegar no que nós chegamos aqui, né? Então, eu falo assim, nós levamos essa vantagem. E por isso que é o estímulo para os nossos alunos se apropriarem desse protagonismo, né? Abraçarem com força, e os profissionais também, né? Então,
os profissionais devem abraçar essa causa, porque toda movimentação, seja econômica, seja jurídica, social, governamental, global, internacional, indicam que nós teremos aí grandes movimentações econômicas aqui a partir daqui um ano e meio, no máximo. Né? Uau. E aí, tá aí. E aí, aqueles que saírem na frente, né? Como diz no velho ditado, né? Bebe água limpa. Chega primeiro, vai beber água limpa. O resto vai ter que lidar com o resto do mercado, né? Então, talvez essa também aquela ideia do oceano azul, né? Talvez nós estejamos à frente de uma grande oportunidade, que é um universo, um mundo de negócios para todos os segmentos, e essa é a chamada, aquela ideia, a teoria do oceano azul, né? Como que você vai navegar num ambiente de negócio tão acirrado, se destacar e ter tantas oportunidades? Eu acho que é bem o que nós estamos assistindo e que estamos visualizando e que de fato já vem acontecendo, é uma realidade. Né? Na verdade, até coincide com essa teoria, vamos dizer assim, de gestão, administração, né? Mas também coincide com uma política que está sendo desenvolvida no mundo global. Né? Recebi um convite para fazer uma palestra em Nice, na França, sobre a educação azul, sobre a economia azul, né? Que é um novo programa desenvolvido pela ONU, pela Unesco, os organismos internacionais, a partir de 2021, onde se diz o quê? Que o mar, né, os mares, os oceanos aí, eles têm uma capacidade ainda de produção muito grande. E hoje apenas 40% desse mercado é explorado. Então nós temos 60% ainda de crescimento aí para chegar no 100% do que é possível você trabalhar com o mar. E o mar, quando me convidaram, falou assim, você vai na conferência da ONU sobre a década dos oceanos. Falei, mas o que eu vou falar, né, sobre o mar se eu nem não moro na praia, no mar, né? Aí o cara, gentilmente, ele explicou, falou, professor, nós trabalhamos com o conceito de um oceano azul, limpo, sem poluição, altamente produtivo e sustentável. Agora, uma pergunta, aonde que nasce muitas das águas que estão no mar, né? Nas hidrografias, nas bacias hidrográficas. Então, Pantanal é rico, Rio Paraguai, Rio Paraná, que vão desaguar. Nós falou aqui mais da nossa parte da rota bioceânica, vai desaguar onde? No Mar del Plata, lá no Uruguai, no Rio da Prata, né? Que vai chegar no oceano. Então, a preservação, vamos dizer assim, a isenção de, por exemplo, excesso de agrotóxicos numa produção que escorre para o rio, né, tem que ser controlada a partir das nascentes, né? E isso é conceito de oceano azul, né, de economia azul. A produção sem afetar o mar, né? E aí que a gente entendeu e a gente fez o convênio, a parceria, também trabalhar com essa conceituação. Empresas que tiverem esses selos vão vender mais, com certeza. Né? Que o mundo está de olho em tudo que você produz e se está de acordo com as políticas de sustentabilidade mundial. Né? Então, uma empresa que não tem um selo de economia azul, né, pode ser que ela vai ter muita dificuldade de entrar com seus produtos para exportar. Né? Ô, professor, e essa questão que o senhor trouxe me lembrou da questão do Porto Rolon, né? Que tivemos a experiência lá no agronegócio que refletiu não só no bioma, no ecossistema, mas para o próprio agricultor, né? Que passou a não ter mais as terras ali para a pecuária. Né? Então, é um reflexo tanto a nível mundial, mas ele também recebe de volta a consequência do seu ato. Né? Então, é um caminho necessário. Na verdade, o homem, quando ele degrada o meio ambiente, né, ele é o maior prejudicado. Né? Então, as águas ficam escassas, a chuva vem menos. Né? Nós temos a questão das mudanças climáticas aí também ocorrendo em grande parte. A gente sabe que, por exemplo, a produção da agricultura no Brasil, em algumas partes, fazem mais de 4 anos que não tem uma produção, vamos dizer, com um nível lucrativo, né, satisfatório.
em razão de perdas por secas das safras, né? E isso é muito preocupante. E, assim, velhos ensinamentos dizem que quando você desmata tudo, né, os próprios rios começam a secar. Quantos rios a gente ouve falar que, na infância eu nadava naquele rio lá, hoje é só areia, hoje, né, o rio está muito raso. É isso, né? É a degradação. E isso, se a gente não fizer com equilíbrio e bom senso, vai impactar diretamente no próprio proprietário, né? O proprietário rural, ele é impactado. Olha aí o que ocorre em muitos locais aí, não está chovendo, né? Não tem chuva, né? Tem rios aí que estão secando, literalmente. Aqui no nosso estado tem vários, né? Cachoeiras que secam em determinados períodos e que, né, assim, dá uma consequência muito grande. Primeiro que você vê um rio seco, já dá um impacto negativo muito grande no psicológico, né? Você imagina na produção, se você não tem água. E afeta o turismo também, né? Eu tive em agosto lá naquela Boca da Onça, sim, em Bonito, entre Bonito ali e sim, Bodoquena, e as cachoeiras que nós visitamos, a maioria estava seca. Seca, né? Aqui o Rio da Prata também, alguns pedaços ali, literalmente não tem água, né? Esse dia, por exemplo, teve alguns produtores rurais, moradores locais, eles estavam catando os peixes que ficaram nos lagos e tentando jogar onde tinha mais água. Mas por quê? Estava secando a cada dia, né? Então, isso é um desafio. Por isso que esse incentivo desses selos, né, que estão ocorrendo, nós falamos muito do selo verde, né? E agora os organismos internacionais estão falando desse selo azul. E que muitos ficam duvidando disso, né? Mas o mercado internacional ele é implacável, ele não tolera, né, desmandos, não tolera, né, essa agressão desmedida ao meio ambiente. Então, tudo está interligado. Por isso que a quarta hélice, na verdade, aliás, nós falamos hoje de 3 hélices, governo, academia traz um e iniciativa privada, que é a tríplice hélice que forma a rota bioceânica. É o conceito que tem que participar governos federais, estaduais e os municípios, mais as universidades e mais a iniciativa privada, né? E aí, uma nova conceituação em 2010 vai falar que a sociedade também tem que participar, porque não adianta progresso, não adianta prosperidade se a sociedade passa fome e não tem um mínimo, por exemplo, de saneamento básico. E aí vem a quinta S, que é a questão da sustentabilidade. O que adianta progresso, produtividade, riqueza, se nós não temos mais um meio, né, preservado? Então, é a quinta hélice que se prega e está pegando fogo. Vai ser exigência de, com certeza, esse acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia estão batendo nessa tecla, e a coisa daqui para frente só vai acirrar, porque as reservas naturais elas estão ficando escassas no mundo, né? E a preocupação desse grupo da questão da década dos oceanos é isso, porque menos águas estão chegando nos oceanos também, né? E por aí consequências. Tem muitas consequências. 1 centímetro que você diminui ou aumenta, né, tem consequências drásticas. No clima do mundo todo. Do mundo todo, né? Então, tudo está interligado. Não tem coisa que você faz aqui e não tem impacto do outro lado, né? Hoje está tudo interligado. A visão é sistêmica, que a gente diz. Tudo é um sistema. Isso me fez lembrar de um versículo bíblico em Gálatas, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ceifará, né? Então, é inevitável, né? Acreditando ou não, é inevitável, né? A gente vê o reflexo disso na realidade. E aproveitar aqui que esse episódio seja um marco para o nosso despertamento, profissionais, empresários, famílias empresárias e do agro, para o tema. E, professor, quero agradecer muitíssimo a tua presença, esse tempo precioso que nós tivemos juntos pela manhã, na nossa apresentação de Down Emes, e agora à tarde aqui com esse bate-papo, muito enriquecedor. Muito obrigado, gratidão, né, por toda a nossa... o que o senhor me proporcionou experimentar, desde a época da faculdade até os dias atuais como profissional. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço aí pelo convite, né, e é sempre bom a gente
revisitar e matar a saudade dos velhos tempos. Então, eu que agradeço aí e sempre aprendendo, né, Marcelo? Eu vim aqui para aprender em Dourados e estou aprendendo. Tá? Muito obrigado. Show. A você que nos acompanha, segue o nosso canal para mais debates como esse e agradeço muito aí.